Neque, meu pessoal. Showboy no Mala, Neque no Mala, Xusque no Mala Plague, todos no Mala do mundo. Tô aqui com o Moniga, Young OG. You know what's up, you know what's up. Oh, meu irmão, daí na boy. Well, I see beats. A.K.A. Príncipe do Sana. Você com 16 anos, você com 15 anos que eras o Príncipe do Sana? Bro, começou-se muito cedo, com 15, mas que é, com os 17 estávamos já lá no... Lá, né? Yeah. Pô, não, mesmo assim. Olha, uma cena que eu quero falar antes. Eu quando te vi a primeira vez, pô, eu vi, esse miúdo tipo... É um nigga tipo arrogante. Não vou mentir isso, nunca te disse isso. Mas, depois de eu te conhecer bem, eu vi que você é bem reservado. Epa, bro, Você não fala muito, tá sabendo? Essa é a opinião que todo mundo não conhece. Eu sou bem arrogante. Eu vi que tipo, é a forma que tu tens de te defender talvez de outras cenas negativas que vêm contra ti. Epa, bro, é receio, estás a ver? Receio, não gosta de ter stress, estás a ver? Então eu não quero dar nenhuma energy para ninguém, que é para não receber nenhuma energy back. Mas tem uma sport, quer dizer, não foi much. E como é que tá a tua carreira? Teus vídeos? Epa, bro, como podes ver, música, sou um gajo que não me esforço muito. Música é algo que eu gosto de fazer. Gosta, né? Tipo então, hobby? É o meu hobby, uma passion. Eu utilizo também para quando eu estou stress. I can go to the booth and release. And tipo, bro, eu utilizo mais nesse sentido. E claro que se um dia der certo, of course, eu vou gostar, é o meu sonho. Cool. Mas bro, então o que eu faço? Sempre focado na personal life, estás a ver? Uni, hustle, sempre. E música, sempre que um gajo tem aquele tempo livre, já sabe. O gajo espeta sempre com bang. Tu tens assim alguém que te inspira, tipo, tem um estilo que te inspira, tanto faz nacional como internacional? Bro, eu tenho birds que me inspiram. Fala 3, se quiseres 4. Olha, um que todo mundo da banda, tu vai conhecer, é Piracnid, em termos tipo de... A forma que eu canto, sou na verdade, tipo, mas The Love is Part. E de UK, um que me influenciou bem a cantar foi tipo CBs, estás a ver? CBs? A cantar. Muito sweet. Estás a ver? Muito sweet. Sei quem é. Bro. Skepta, whatever, mas tipo, digamos tipo CBs e Piracnid. Nesse mambo de a minha forma de dropar, só falar a verdade, drips também always on point, o que eu canto tem que ser mostrado. Uma coisa que eu reparei é que os teus itens, acessórios, não sei o que, são basicamente exclusivos. Podes usar uma camisola que se calhar vamos encontrar também em outro sítio, uma calça que é normal, estás a ver? Mas eu vejo os tênis, dos teus tênis, para ser sincero, nunca recebi um tênis tipo dos teus que já me mandaste em casa, tá? Tirando os Anote, mas não vou citar aqui as outras marcas, estás a ver, né? Mas nunca recebi, estás a ver? E é uma coisa que eu fiquei tipo, quer dizer que a vertente dele tá noutra cena, porque eu noto que nós os angolanos temos uma forma de vestir, gostamos todos das mesmas coisas. Se não é disco, é Louboutin. Tanto falsa como original, gostamos, estás a ver, né? E tu tens uma vibe diferente, estás a ver, né? Bro, eu consumo bué de... bandanas da DJ, não sei o quê. Diferentes, eu consumo bué da cultura de França, da cultura da Espanha, da Holanda principalmente. Drip é Holanda, é como tu vês Philippe Plein, Chanel, eu curto. Bro, eu vou tudo buscar tipo nos meus ídolos da Holanda, de França. Philippe Plein fui buscar por causa do Lacrim. Acho que ele usa Lacrim. Tu não és francês nem nada, nada, achas? Não tens família mesmo francesa? Nada. 100% mango. Não, e tu vês quanto tempo na banda? Até que idade? Bro, eu vivi na banda até uns 13 anos. Depois vês para aqui? Ou vais para UK? Fui para UK. UK, né? Depois que eu estou em inglês, tipo, é mesmo já, tipo, aquele slang, estás a ver? Eu fiz a high school toda lá, estás a ver, basicamente, então... Veste em Londres? Só Londres? Não, cool. E qual é a brand que tu mais consomes? Bro, eu sinto que a brand que mais me assenta no corpo é a D-Square, bro. D-Square, né? É uma marca que eu não preciso de fazer nada, eu vou na loja, sei que... Já sabes que vai pausar. Em termos de roupa, Não sei se tu lembras, naquele tempo, tinha aquelas chuteiras R90. Sim.
Tem umas chuteiras que todo miúdo quis, tipo Shox. Não sei se chegaste a usar Shox, Ferrari, esses mambos. Era a tua paixão? É para bro. Também? Sempre curti de estar bem apresentado, se calhar por influência da minha cota. Da tua cota, A minha cota é aquela cota veste bué. Não é que veste bué, mas ela gosta de estar bem apresentada. Tem que ser sempre de qualidade. Desde puta ela sempre me pôs esse mambo, tá vendo? Roupa que tens que usar para a escola tem que estar sempre limpa. Os shoes tem que ser sempre diferentes. É para bro, um gajo foi se organizando já assim mentalmente. E tu lembras qual foi a primeira roupa, tipo designer? Tanto faz tênis, que tu tiveste? Sei. E qual era? Foi a minha tia que me comprou, bro. Era para me comprar. O cash era para outro mambo, mas para mandar me foder. Sobrou cash, ela sempre foi saber, basamos na avenida, na Zuki. Então, isso basicamente mais de 15 anos atrás. Mano, foi quando eu tinha 14 anos. 14 foi logo nas minhas segundas férias depois de ir para UK. Já foi na Páscoa, então nem um ano fiz, porque foi quando eu saí daqui. Eu nem era para ir para UK, eu era para ir para a Vanda. Saí daqui e fui para a UK. Conforme eu estou em UK, naquele mambo até dezembro, estou a ver. O people na banda já está a começar um ou outro com cintos da Lui. Está-se bem. Passou, fui dizendo para a banda, não sei o quê. Antes de ir para a banda, o que eu fiz? Meti uma prancha nos cotas, eles falaram, não, ainda não. Mas sempre a insistir, estás a ver? Então, na Páscoa, vim para Tuga passar férias com a minha tia, não sei o quê, fomos a Zuki, espetamos os tênis da DG. E fomos a Luz, espetamos o cinto da Luz. Foram os primeiros itens. Não, eu até acho que o meu primeiro item de marca, foi um cinto da Louis Vuitton. Aquele padrão. Acho que foi para todo mundo, bro. Todo mundo. Não sei se era falso ou não, mano. O main focus foi o cinto da Lui. Da Lui. Eu comprei na Páscoa, depois no final já viajei com meus quadros para a Itália, aí já foi, comprei o meu primeiro da Gucci, comecei a entrar na Barbie, o caralho. Mas o meu primeiro foco era um cinto da Lui, bro. Cool. E para ti, assim, qual é a marca com mais réplicas? Bro, até fico indeciso, se é Lui ou Gucci, bro. Hoje em dia? Com mais réplicas só essas tipo, hoje em dia tipo Alexander McQueen, papá. Não? Não, bro. É de leva ainda, é Louis Gucci, não tem como. Everywhere you go tem mambo gato. Mudando um bocadinho de assunto, tem a ver com réplicas também, inclusive. É tipo, tu que usas, eu consigo reparar o que tu tens no pulso, mas não vou ser inconveniente, tá que a falar esse mambo, mas eu já sei. Claro, porque, mano, eu tenho olhos, o mambo afeta, sei que me entendem, né? Sendo assim, para quem usa cenas falsas, aquela pessoa que não sabe, não entende, é inocente, ainda é aceitável. Ok, sim, não está a ser enganada. Está a ser enganada, pessoas que, tipo, tem um mambo falso e estão a vender até o verdadeiro porque tu não sabes. Não sabes, Nesse lado, ainda entende. Não estás a ver, porque tu tipo, estás a ser o trabalho. Então, E aqueles que sabem que é falso, mas ainda assim usam, imaginemos, tem pessoas que usam o blow falso. O dinheiro do blow falso, tipo, vais comprar 1.000 ou 500 euros, por exemplo. Não fica mais fácil comprar um Casio, mano. Os da Gucci, mano, isso é para gastar mil. Não estás a ver, né? Gucci, básico, mano. Isso é só, tipo, o angolano quer seguir sempre a moda do outro. Se eu não tenho, ele tem, por exemplo. Eu não posso seguir a vibe. Não, mano. Tipo, nem só o angolano, nem o mundo em geral. Mundo em geral. Principalmente agora com essa cena das redes sociais. Todo mundo quer provar algo a alguém. Tá eu tenho que dizer isso no people. Não tens de provar nada. Viva a tua vida. Como tu queres, estás a ver? Porque se estás a fazer o teu mambo correto, quem está de fora vai sempre ver. Estás a ver? E se estiver a reirar é porque ele quer estar contigo. Quem está contigo, quer estar como tu, me estás dizendo, estás a ver? E se ele elogiar é porque está bom, mas both ways está bom. Está bom, estás a ver? Então, tipo, faz a tua cena, não pensa no resto, e, tipo, usar mambo falso, tipo, para achar que, tipo, tens de estar de frente com os outros. Não há necessidade, olha, eu conheço os mesmo que são fodidos de fashion, bro. Eles te vestem burro, de um conjunto inteiro a 30 paus, mas está super fresh, com tênis da Adidas também comprou a 60 no desconto, mano. Estás a ver? Tu curtes da Off-White? Curto, bro. Curtes, né? Antes de responder essa pergunta, é assim, o que é que tu achas da junção entre marcas? Achas que a junção, de certa forma, é fixe ou pode matar a essência de uma?
delas. Depende do deal que eles fazem, bro. Né? Porque há deals que vão beneficiar ambas e há deals que é realmente só para beneficiar um. Então depende do deal que eles estão a fazer. Eles estão a fazer, não, cool. Essa é a minha opinião. Aqui é tudo natural, meu moço. Compraria, mas preto. Esse da preto Nike. ou cinzento. E pelo preço? Tá fixe? Não, pelo preço tá fixe, é o preço normal, mano. Normal, né? Mas acho que, mano, esse se calhar subiu não assim. Se calhar não, porque tipo, o casaco é 80 e tal, a calça também é 80 e tal, 90, depende, ou o casaco 90. Então, tipo, isso se calhar é só por causa dessa cor. Sim, pode ter, nos outros outlets não tem, então eles põem essa little fee. Porque they do unique. Ok, essas Amiris, não, essas não. Nem pelo preço, nem pelo style. Essa que essa Magela basava. Isso é imagina você tá pousando com esse mamo na praia. Não me pausa. Não. Essa camisa compraria, mas não dessa cor. Mas tu acho que todo mundo já teve camisola da Berry. Por isso que eu estou a dizer esse nome. E tipo, em relação ao preço, mano, a inflação, tudo está subindo, então um gajo já nem dá para pensar muito. Esse casaco não compraria porque não é o meu style, mas eu conheço niggas que podiam estar working nisso com muito swag. Tu mostraste esse casaco, por exemplo, eu gostaria de saber se tu como cantor, eu acho, ao meu ver, tu podes vestir tudo, até se andas com cocô na cabeça, tu és cantor, é famoso, vai ter pessoas a seguirem a tua vibe. Já eu, como não sou cantor nem famoso, não posso fazer certas coisas que vocês fazem. Bro, eu sou cantor, não sou famoso. E tipo, o facto de eu ser cantor... Não, és famoso, mano. Não. És famoso, desde o momento que tem pessoas, não, vais entrevistar o Young OG, e eu vou. Estás a ver, né? Então, além de conhecido, és mesmo famoso. Famoso não é só um Anselmo, pai. Tá vendo, né? Mas tipo, eu gosto bem de me manter fiel a mim mesmo, estás a ver? A minha personalidade, porque tu vais ver é que eu sou, estás a ver? Tipo, como tu disseste, pensaste que eu era arrogante, mas a imagem de arrogante não é de arrogante, é simplesmente uma pessoa que é pacata, não gosta de chegar a cumprimentar outras pessoas, já chegou, tipo, principalmente mesmo por causa dos ambulantes, já cheguei a sítios, tentei cumprimentar, houve uma barra e o caralho, tipo, sem necessidade, tipo... Então, tipo, se é assim que o people lida, então eu vou mudar minha forma de ser, fico calmo, tá? Eu fico quieto e se a pessoa mostrar algum interesse em falar comigo, vai ver que eu sou um Igor porreiro, porque eu também vou te tratar super bem. E esse fato de treino? Bro, esse fato de treino é dope, mas não compraria. 110 libras? É pelo preço, é mesmo tipo um com esforço. Não. Mas quem faz a noite com relógio, com relógio, tênis com relógio, meu Deus. Os malucos. Que palhaçada. Mudando um pouco de assunto, eu vejo que os rappers não curtem muito de falar de namorada ou de mulher. Tens namorada ou mulher? Não curtem porque são dois bem moelos. Nada vez, tens boa, assumo, são boa. Eu não assumo porque eu realmente não tenho pau. Não tens? É mesmo só chacas. Por enquanto sim, né? Ainda não apareceu nenhum que. Não, tá numa. Compraria esse casaco, já escapei comprar. Escapei mesmo comprar. Mas depois também o inverno passou, whatever. O que é que tu vês de negativo nos rappers da banda? Bro, o fato de eles não serem verdadeiros com eles mesmos, eles têm que aprender que fazer bom rap não é falar só que vives isso, faz aquilo. Não, mano. People se calhar vai te curtir 10 vezes mais por falar de struggle da tua vida. Tá vendo? Tipo, só ser verdadeiro, porque há struggle e há lavish ao mesmo tempo, podes misturar dois, tipo, todos nós temos problemas, estás a ver? De vez em quando meus sons dão uma dica, de um stress, mas tipo, não é o stress que vamos falar, estás a ver? Mas é só ser verdadeiro, canta realmente o que tu vives, o que é teu, porque tipo, e mostrem, tipo, parem com essa vossa cena de cantar bué, falar bué, porra, desde os 14 anos que tipo, a cantar, estão com 20 e tal, sempre a falar e tipo, até agora ninguém viu nada, tudo que falaram ainda continua a ser dos pais, mas nenhum ainda, tipo, really doing something, niggas que falam que são rappers famosos, mas nenhum se sustenta, nenhum tem casa própria, tipo, vamos com calma, tipo, vamos viver a nossa vida como realmente é, estás a ver? Cada dia de cada vez, porque quando for a nossa altura de estar lá em cima, vamos estar
E tu até cantas em inglês. Tens algum propósito com isso? Queres chegar? Queres atingir apenas o pessoal que fala inglês? Bro, tipo, eu não estou muito focado só com a banda. Tua banda é o meu país. O teu país, tipo, Você não é italiano, nem nada, ué. Não sou, bro. Nem francês? Nada, mano. Devagar. Fiz os meus pais mais para fazer isso tudo céu assim como. Bro. Tens outro foco a atingir outros mercados? Going global, bro. Essa é a marca. We going global. Me and my niggas, we going global. Nós vemos de um sítio que não tem nada a ver, que é Angola. Mas we going global, bro. Já estamos a chegar onde nós já tivemos, as pessoas que nós conhecemos. Não imagina, somos para termos feito os mamos que nós já fizemos. Temos chegado nos spots, tá vendo? Sozinho. Não estamos a falar de, não, foi o... De label, uma label grande atrás. Não, mano, e o Renato, como o meu amigo, nós estamos a tirar do nosso cheque, do nosso combo, estamos a viajar com o nosso botão, estamos a bazar para ele. Vocês é que pagam mesmo os vossos vídeos? Tudo, mano. Nossa roupa que tu vês é comprada por videoclipe, depois é que se torna roupa dos mais tudo. Se é videoclipe é tudo uma reality, né? Só para cantar que eu tenho o quê? Por que eu vou estar aqui com truques? I got you. Por isso é que o inglês é tipo, é mais fácil de ser reconhecido internacionalmente. I got you. Porque se tu vais me curtir em inglês, vais me curtir em português. Tem mais alguma cena para dizer aí o Pipo? Queres mandar um shout-out aí para a família? Estás a curtir estar aqui? Para vocês. Eu que agradeço, meu boss. Obrigado pela paciência. Não, você sabe. For real. Forever. E again, todos muito. Família, sigam aí a página. Eu depois vou postar aí a página do Insta, Facebook. No YouTube também ele tem uma série de vídeos, Young OG. Queres me conhecer, vai ao YouTube. YouTube, vai ver os vídeos de mesmo qualidade a sério, marcas a sério, bandana da DG. Porra, nós usávamos bandana do rock, mano. Bandana da DG. Mano, valeu mesmo, boy, de coração.